Para você que não me conhece, eu não conheço alguns de vocês, tá? Eu queria me apresentar rapidamente. Eu me chamo John Altman, sou advogado, coach, sou palestrante, professor na parte de estudos bíblicos. Sou casado, sou cristão, tenho 3 filhos. Além de coach business, sou coach de pessoas, sou também analista de perfil comportamental, tanto adulto quanto infantil. E a gente vai conversar hoje sobre um tema de muita relevância, que é o tema de inteligência emocional, o caminho do autoconhecimento para o sucesso profissional e pessoal. A gente tem ouvido muito falar sobre inteligência emocional, e antes da gente começar, eu queria te pedir para, se você puder estar no local apropriado para ouvir, mais confortável, a gente vai fazer alguns exercícios, e tenha caneta e papel nas mãos, tá? É importante que você tenha papel e caneta nas mãos. Nós vamos utilizar o chat para conversar, para quando você quiser se manifestar, manifeste pelo chat, jogue a sua pergunta. Eu estou sem fone, não vou conseguir te ouvir, então vamos usar o chat ou o Instagram, o WhatsApp, tá? Eu estou com a conversa do WhatsApp aqui, então para acompanhar você também nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, que é apenas o início, é apenas um comecinho de tudo. Então, seja muito bem-vindo oficialmente à nossa palestra de inteligência emocional. E vamos começar. Nós vivemos em tempos em que as pessoas sabem muito sobre o mundo exterior, sabem muito sobre as coisas que se passam fora, mas elas sabem muito pouco, para não ser irônico, elas sabem pouquíssimo acerca do universo que passa dentro delas mesmas. Muitas vezes a gente só sabe aquilo que passa no exterior, mas pouco sobre aquilo que passa dentro de si. É comum, então, nós vermos homens e mulheres muito inteligentes, muito talentosos, cheios de potencial, mas completamente presos a emoções que os impedem de viver aquilo que é o melhor que Deus tem para as suas vidas. A verdade que muitas vezes as pessoas não percebem é que o sucesso não começa fora, ele começa dentro. E talvez você já tenha tido a sensação de estar dando o seu melhor. Talvez você já tenha tido a sensação de fazer as coisas e parece que não acontecem. De estar sempre acreditando que está fazendo o seu melhor, mas não tem o proveito disso. Parece que algo dentro de você te sabota. Parece que o progresso não gosta de você, o sucesso não gosta de você, você caminha, mas quando chega na hora H, algo acontece e te desmotiva, algo acontece e te derruba, algo acontece e tira de você aquilo que tinha tudo para ser seu. Aí talvez você já tenha se perguntado, por que eu não consigo manter o foco? Por que eu me irrito com tanta facilidade? Por que parece que as minhas emoções me dominam quando eu mais preciso de equilíbrio? E vão surgindo porquês acerca desses questionamentos. Coisas que às vezes você não entende. Coisas que você não percebe, que vão passando de forma muito sutil na sua vida. Só um minutinho. Que vão passando de forma muito sutil na sua vida. E tudo isso foi o que me levou a pensar assim, por que então não fazer uma palestra que fale sobre inteligência emocional, que fale sobre autoconhecimento, para ajudar as pessoas a compreenderem
a força invisível que governa as suas emoções, para ajudar as pessoas a compreenderem o porquê de certas decisões, o porquê que reagem de determinadas maneiras, o porquê de certas coisas que muitas vezes no decorrer do nosso dia a dia a gente não compreende, a gente só vai vivendo, a gente acha que as coisas só vão acontecendo, e isso gera impacto nas suas decisões, gera impacto nos seus relacionamentos, gera impacto nos seus resultados, e tudo isso por conta de suas emoções. Tudo isso por conta das emoções que têm governado você. E inteligência emocional é justamente isso. É a ponte entre quem você é e quem você quer ser. É a ponte entre o estado que você se encontra e o estado que você quer alcançar. Isso é inteligência emocional. Ela te ajuda a entender aquilo que você sente, ela te ajuda a reagir com sabedoria, ela te ajuda a transformar sentimentos em ações concretas que geram crescimento e propósito para a sua vida. Isso é fantástico, porque uma vez que você compreende, isso gera impacto não apenas na sua vida, mas também na vida das outras pessoas ao seu redor, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes. E o meu desejo é que nesta palestra, o meu desejo é que você se permita olhar para dentro. O meu desejo é que você esteja com o coração aberto, que você esteja disposto, que você tenha coragem, de encarar quem você é de verdade. Mas não com um ar de julgamento, com um ar de aprendizado, com um ar de amor, com um ar de querer fazer as coisas corretas, de querer melhorar, de querer crescer. Que cada reflexão que eu traga durante essas horas, elas te ajudem a descobrir que o autoconhecimento é um fator decisivo na sua vida. É um fator crucial para que você cresça. Não apenas um caminho de aprendizado, mas um encontro de propósito com Deus. Eu não sei qual é a fé que você professa, eu não estou aqui e não é o propósito pregar sobre alguma fé, mas eu entendo que Deus ele está em tudo. E ele está no controle das nossas vidas, independente de qual Deus você acredite. Tá? Então, quando você aprende a lidar com aquilo que você sente, você começa a caminhar em paz, você começa a caminhar com foco, com equilíbrio. O sucesso, ele deixa de ser para você uma busca ansiosa para se tornar alguma coisa e passa a se tornar uma consequência natural das suas atitudes. Ele passa a se tornar uma consequência natural da sua maturidade emocional. Ou seja, é algo que acontece naturalmente. Você precisa sempre se lembrar, o sucesso não é apenas conquistar algo. Sucesso é se tornar preparado emocionalmente para viver, para sustentar aquilo que foi conquistado. Às vezes a gente conquista, batalha, luta, faz, se esforça, se esmera, chega lá em cima, a gente se sabota e não consegue conviver com o sucesso. Tudo isso é falta de inteligência emocional, é uma falta de maturidade emocional, é a falta simplesmente da consciência de quem você é, quais são as crenças que dominam você, crenças que controlam você. O meu desejo é que essa palestra te inspire, que te fortaleça, que te encoraje e te prepare para viver, de fato, o extraordinário na sua vida. Que você anote conceitos aqui, que você anote princípios e valores que você julgar ser importante. Alguns eu vou dizer para você, anote aí. Então, repito para você, esteja com papel e caneta na mão. Isso vai ajudar você nesse processo de transformação. Isso aqui é uma troca de conhecimento. Isso aqui é uma vivência. É algo que eu sei que traz resultado e o que eu quero para a sua vida é resultado. Então, você está prestes a iniciar uma jornada que pode transformar o resto da sua trajetória. Mas, principalmente, quem você é. Eu queria que você descrevesse em uma palavra para mim, aqui no chat, agora a gente vai começar a usar o chat, em uma palavra, eu quero que você descreva a emoção que mais tem dominado os teus dias ultimamente. Escreve aqui para mim, que emoção é a emoção que mais tem dominado você nos últimos dias, tá? É a raiva, é a ansiedade, é a aflição,
É a euforia? Qual é a emoção que tem te dominado? Escreve aqui, né? Ociosidade. Que mais? Vamos lá, escreve para mim. Eu quero te conhecer. Isso aqui é importante nessa nossa conversa para que eu possa direcionar de forma mais personalizada para você. A ansiedade com as aflições, a ansiedade com aquilo que vai acontecer ou que, na maioria das vezes, não acontece, mas é um sentimento, é uma emoção. É uma emoção que vai interferindo na nossa vida, né? Mas tudo isso pode ser transformado. Tudo isso pode ser controlado, tudo isso pode ser gerenciado. E eu tenho um ponto inicial, um ponto de partida para você. Há momento na vida em que a gente percebe que não dá mais para ficar colocando culpa nas circunstâncias. E se você está aqui hoje, você já percebeu isso. Se você está aqui hoje, você já percebeu que não adianta ficar culpando as coisas, não adianta, é culpa do governo, é culpa do fulano, é culpa do clima, é culpa de alguma coisa. A gente, muitas vezes, tem a tendência de culpar as outras coisas e chega um momento na nossa vida que a gente diz assim, não, chega, não dá para ficar culpando as circunstâncias pelos meus resultados, não dá para ficar culpando aquilo que acontece comigo as outras pessoas, não tem como. Não dá para ficar culpando o meu trabalho, não dá para ficar culpando as pessoas, não dá mais para ficar culpando o meu passado. Quantos de nós vivemos culpando, eu vivo hoje por conta da minha história, do meu passado, é porque você não conhece a minha história. E aí vai vivendo nesse ambiente, colocando culpa no passado, porque no fundo o que realmente define para onde nós estamos indo não é aquilo que acontece conosco, são as decisões que nós tomamos na forma de reagir àquilo que acontece. Então, presta atenção nesse princípio. Não é aquilo que acontece com você, é a forma como você reage ao que acontece com você, é que te torna realmente diferente, é o que vai fazer você realmente avançar ou não. Muitas pessoas buscam sucesso, buscam estabilidade, buscam reconhecimento, mas elas esquecem que toda grande transformação não começa fora, começa dentro. Para que você alcance qualquer coisa na sua vida, meu querido, você precisa começar mudando a tua mentalidade, a tua forma de pensar, você começa mudando você. Eu estava falando, eu sou pastor, e eu estava falando hoje, lá no nosso culto de manhã, não adianta você querer mudar as pessoas. A Bíblia fala, antes de você querer tirar o cisco, tirar aquela areia, aquele grãozinho de areia do olho do teu irmão, tira, arranca a estaca, a trava que está no teu próprio olho, para que você possa enxergar bem e assim ajudar o teu irmão. E esse princípio a gente traz para cá, para a nossa vida pessoal. Esse princípio a gente traz para cá. Não adianta você querer mudanças fora sem antes mudar dentro. Você precisa primeiro se enxergar. É isso que a inteligência emocional traz. Antes de mudar resultados, é preciso mudar percepções. Antes de mudar atitudes, é preciso mudar crenças. Antes de você conquistar uma vitória externa, é preciso você vencer batalhas que ninguém enxerga, que estão dentro de você. Batalhas invisíveis no seu coração. A vida, ela não muda quando as coisas mudam. A sua vida muda quando você muda. É você quem precisa mudar para que a sua vida mude. É você que precisa mudar a tua forma de pensar para que as tuas atitudes mudem. Inteligência emocional é apenas o primeiro passo dessa jornada. Inteligência emocional, ela permite você parar de viver no modo reativo e começar a viver de forma intencional. Intencionalidade é você fazer com intenção, você querer fazer algo. Isso é inteligência emocional. Você deixa de reagir, você começa a agir de acordo com o propósito que você tem para a sua vida, de acordo com aquilo que você busca para a sua vida, de acordo com aquilo que você almeja, aquilo que você espera.
Então, quando você aprende a identificar aquilo que você sente, a interpretar as suas emoções, você aprende também a responder com sabedoria. Tudo, absolutamente tudo ao seu redor começa a se alinhar de uma maneira que você não compreende. Você diz assim, cara, se eu soubesse que ia ser tão fácil assim, eu já teria feito antes. Porque parece que as coisas começam a se encaixar numa engrenagem e circular de modo tão sutil, tão macio, tão suave. E a ansiedade, ela cede espaço para a paz. A obscuridade, o caos, ele dá lugar para clareza. As decisões, elas parecem fluir, elas parecem nascer de um lugar muito mais profundo. Esse lugar muito mais profundo é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você entende o porquê que você age de determinadas maneiras, isso facilita a tomada de decisões, isso te ajuda a direcionar o foco de acordo com aquilo que você busca, de acordo com aquilo que você deseja. Talvez você diga assim, cara, mas eu não sei nem o que eu quero para a minha vida de fato. Eu não sei nem qual é o caminho, qual é a direção que eu estou querendo seguir. Aí já é um outro problema. E com o autoconhecimento você consegue traçar um plano de ação de acordo com aquilo que você tem de melhor, para te ajudar nas tuas decisões profissionais, nas tuas decisões afetivas. Eu vejo pessoas sofrendo porque só reagem, porque não se conhecem. Então, aquilo que muitas vezes, aquilo que você sente é o que te direciona, mesmo quando você não percebe. São os seus sentimentos, são as suas emoções que vão direcionando a sua vida e te aproximando mais daquilo que você deseja ou te afastando mais. É por isso que o verdadeiro crescimento ele começa quando você decide se conhecer. Quando você decide olhar para dentro de você com coragem, sem medo daquilo que você vai encontrar. É difícil, mas não é impossível. Você precisa parar e olhar com simplicidade, com clareza. Quem sou eu? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, de uma forma geral, a maioria das pessoas não sabe me responder quem são. As pessoas respondem o que fazem. Quem é você? Eu sou advogado, eu sou gerente, eu sou faxineiro, eu sou professor. O eu sou não é a mesma coisa do que eu faço. E essa diferença é importante que você já comece a compreender. Quem você é não é o que você faz. É diferente. O que você faz deve ser consequência de quem você é. Porque a forma como você vai fazer, ela vai refletir quem você é. Então você precisa se conhecer. Eu quero que você pense agora, é por isso que eu te pedi para estar num local mais reservado, longe do barulho, um local onde a gente pudesse conversar de uma maneira mais íntima. Eu quero que você pense agora, fecha os teus olhos, mas fecha os olhos, não se importa ao redor, isso aqui é um momento de crescimento. Fecha os olhos. Fecha os olhos e pensa, o que tem te impedido de avançar? O que tem te impedido de avançar? Quais padrões de pensamentos e emoções têm se repetido na sua vida? Seria tristeza, angústia, medo, ansiedade, ociosidade? Quais são os pensamentos, o pensamento de incapacidade, eu não sou capaz, o pensamento de não merecimento, eu não mereço isso, eu não consigo, não é para mim, não dá certo, tudo que eu faço só dá errado, eu não sou bom o suficiente, eu não sei. Quais são os pensamentos e emoções que têm se repetido na sua vida? Pense agora em que tipo de pessoa você quer se tornar daqui a um ano. Que tipo de pessoa você quer ser daqui a um ano? Quando você faz esse exercício de reflexão,
Você consegue perceber quem você está sendo hoje e quem você quer ser daqui a um ano. É uma jornada, é um processo. Você pode abrir os olhos e olhar para mim. O autoconhecimento não é mudar quem você é. O autoconhecimento é se aprofundar em quem você é, para que você alcance o sucesso. Autoconhecimento é descobrir a versão mais verdadeira que Deus colocou em você. Deus nos criou de uma forma extraordinária, de uma maneira única. Cada um de nós é único. E autoconhecer-se é entender aquilo que Deus criou em você. Pegue agora um papel e uma caneta. Pegue agora o seu papel e sua caneta e escreva aí. Escreva 3 áreas da sua vida, 3 áreas da sua vida, em que as emoções mais interferem nos seus resultados. Escreva aí 3 áreas. 3 áreas que as suas emoções elas estão te impedindo de avançar. É nos seus relacionamentos? É no seu trabalho? É nas suas finanças? É na sua espiritualidade? É no seu intelecto? É nos seus estudos? É na sua convivência familiar, nos seus relacionamentos familiares? É no seu conjugal, seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? Quais são as 3 áreas? Escreva aí no teu caderno 3 áreas. 3 áreas que as tuas emoções têm interferido. Agora, eu quero que você escreva no seu caderno, logo em seguida, o que você sente quando essas emoções, o que você sente nestas áreas, quando as coisas não saem como você espera. Nessas áreas, nas áreas do seu relacionamento, do seu trabalho, das suas finanças, da sua espiritualidade, o que você sente quando as coisas não saem da forma como você espera, da forma como você deseja? O que você sente? O que você traz para dentro de você? O que a tua mente sussurra no teu ouvido? Quais são os sentimentos que florescem ali? Agora, eu quero que você escreva o que poderia ser diferente se você tivesse domínio emocional. Nessas áreas, nessas 3 áreas. Você já identificou 3 áreas em que determinadas emoções, elas mais interferem? Você já analisou quais são os sentimentos que surgem, o que você sente, o que passa na tua cabeça quando as coisas não saem como você espera nessas áreas? E agora, o que poderia ser diferente, que você poderia fazer de diferente se você tivesse mais domínio emocional nessas áreas? Por exemplo, nos teus relacionamentos, você é uma pessoa que explode demais, você grita, você fala, e isso gera um impacto na tua comunhão com os teus filhos, na tua conversa com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Como é que seria se você controlasse essa emoção? Gente, o ponto de partida da transformação é simplesmente a coragem de você olhar para dentro de você. É quando você decide parar de reagir e começar a agir, começar a responder com consciência. Você não vai mais pelo impulso. Você olha e começa a agir com consciência, pensando. Mas, afinal de contas, então, o que seria inteligência emocional? O que é essa inteligência emocional tão falada, tão comentada nos últimos tempos e algo que tem sido fundamental para o sucesso profissional e pessoal? Por isso que eu trouxe aqui ambos. Você já percebeu que a maioria das decisões que você toma, elas não são decisões racionais? Ou seja, você não para e diz assim, deixa eu decidir se eu vou tomar café preto ou se eu vou tomar café com leite. Deixa eu decidir se eu vou escovar os dentes hoje ou se eu não vou escovar os dentes hoje. Deixa eu decidir
se eu vou tomar banho ou se eu não vou tomar banho. Não, a maioria das decisões que você toma são decisões emotivas, emocionais, fazem parte já do teu subconsciente. Você já vai simplesmente tomando essas decisões de forma impensada, né? É só vai agindo, vai agindo. A gente pode até tentar ser lógico, a gente pode até tentar ser coerente, mas no final das contas é a emoção que nós carregamos que toma as maiores decisões da nossa vida, é ela que dá o tom da sua vida. São as suas emoções que direcionam, de fato, a forma como você vive. Ela é o guia que nós compramos como nossos relacionamentos, como é que nós nos relacionamos, como nós aceitamos ou desistimos de algo, vou desistir de tentar, chega, não dá mais, eu fui tão frustrado agora, ou então, por exemplo, pessoas que deixam de se relacionar emocionalmente porque já sofreram frustrações no passado e acreditam que tudo na vida vai ser a mesma coisa. Elas acabam se privando de conhecerem boas pessoas, elas acabam se privando de ter um relacionamento que mudasse a sua história, mudasse a sua vida, que fosse bom, por conta do passado, por conta de emoções vividas no passado, pessoas que já foram profundamente machucadas e acabam criando uma blindagem e não se permitem viver. E dizem que está tudo bem. E está tudo bem. Mas entenda, o mundo mudou. O mundo muda. Antigamente, as pessoas eram valorizadas pelo seu QI. Tá? Era o coeficiente de inteligência. Né? Você lembra? Você deve ter feito aqueles testes de QI no passado. E aí o pessoal, cabeção, tirou tudo, tirou 10, tirou 900 pontos, diplomas, quantos diplomas você tem, quantas especialidades você tem, as oportunidades externas, mas não é mais isso que funciona hoje. Hoje, o coeficiente emocional é muito mais importante. As pessoas hoje são mais admiradas não apenas por aquilo que elas sabem, mas pela forma como elas reagem à vida, pela forma como elas lidam com as circunstâncias. Coeficiente emocional. A maioria das pessoas hoje não são demitidas por conta de falta de conhecimento técnico, ao contrário, são contratadas pelos seus conhecimentos técnicos, mas demitidas pelo seu conhecimento emocional, pela sua maturidade emocional. Eu mesmo, nos meus negócios, e recentemente no último negócio, já mandei pessoas embora por falta de inteligência emocional, pessoas que se achavam a última bolacha do pacote, eram arrogantes, não sabiam escutar uma advertência, uma orientação, eram prepotentes, achavam que eram donos da razão. Falta de inteligência emocional. Inteligência emocional, portanto, gente, não é ser frio, não é esconder aquilo que você sente. Inteligência emocional é entender o que você sente, saber lidar com isso e agir com consciência, mesmo quando as coisas estão fora do seu controle. Mesmo quando tudo foge do controle, é agir com consciência. A Bíblia, ela chama isso de domínio próprio. É você dominar-se a si mesmo, dominar as suas emoções. Domínio próprio. Então, isso que vem como inteligência emocional, que as pessoas falam hoje, a Bíblia já fala disso há muito, muito tempo, né? Com o nome de domínio próprio. É você dominar-se a si mesmo, é você dominar os seus sentimentos, dominar as suas vontades. Mas Daniel Goleman, PhD, ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Tá? Esse livro é um livro muito bacana, é um livro um pouquinho grosso para quem não é muito fã de leitura, mas é um livro que eu recomendo a leitura, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Aqui, nesse estudo de Daniel Goleman, ele mostra que o sucesso ele é composto de 15% apenas do conhecimento técnico e 85% de habilidades emocionais e relacionais. Ou seja, sucesso profissional, você quer ter sucesso profissional? É só 15% aquilo que você sabe.
Os outros 85% é a forma como você se relaciona com as pessoas, é a forma como você interage com as pessoas e a forma como você reage às situações. São as suas habilidades emocionais. Então, em outras palavras, o que define até onde você vai não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você conhece, mas o quanto você consegue se manter emocionalmente equilibrado diante dos desafios. Olha só, então, se você anda pulando de emprego em emprego, saindo de emprego de empresa em empresa, isso não fala muito bem sobre você. Está na hora de você começar a aprender a se relacionar nesses ambientes. E aí você talvez diga assim, mas a culpa foi do fulano. Não, a culpa não foi do fulano, a culpa foi sua. Autorresponsabilidade. Enquanto a gente não aprende o princípio da autorresponsabilidade, a gente só terceiriza essa responsabilidade, e essa responsabilidade sendo terceirizada, isso ameniza o teu ego, mas não te ajuda a mudar. E você entrou nessa palestra com um propósito de mudança, então eu não estou aqui para massagear o seu ego, eu estou aqui para segurar na tua mão e dizer, vamos juntos, vamos buscar mudanças, vamos buscar melhorias. E eu já te parabenizo, reforço, te parabenizo, se você está aqui é porque você quer entender mais como é que você pode alcançar coisas maiores. E Daniel Goleman, nesse livro da inteligência emocional, ele traz 5 pilares sobre inteligência emocional. Por que eu te apresentei Daniel Goleman? Porque Daniel Goleman é considerado o pai da inteligência emocional. É o cara que é o estudioso, o maior estudioso nessa área, e dele, né, surgiram várias outras pessoas que estudaram e são nomes, grandes nomes na área da inteligência emocional e falam sobre isso com muita propriedade. Mas Daniel Goleman, ele traz 5 pilares fundamentais sobre o que é inteligência emocional, pilares que eu quero que você anote aí, tá? Primeiro pilar é o autoconhecimento. A gente vem falando, é o alvo desta palestra, inteligência emocional e autoconhecimento. E autoconhecimento é simplesmente saber o que você sente e por que sente. É você se conhecer. Já diz, autoconhecimento. É você olhar para dentro de si e se conhecer. Este é o ponto de partida para qualquer transformação, para qualquer mudança de comportamento, para qualquer mudança de hábito, para qualquer mudança de estrutura, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Segundo pilar, autocontrole. Segundo pilar, autocontrole. Autocontrole é gerenciar as emoções antes que elas te gerenciem. É quando você sente que você vai explodir, você controla aquilo ali, dá uma respirada, a gente vai já trazer algumas técnicas para você, para te ajudar. Mas autocontrole é justamente isso, é você gerenciar, é não reagir no automático. É você não reagir no automático, é você responder com sabedoria, de forma pensada, de forma calculada. Terceiro pilar, automotivação. Automotivação. Automotivação é você manter o foco mesmo quando as circunstâncias elas não ajudam. E na maioria das vezes as circunstâncias não vão ajudar. E você precisa manter o foco. Você precisa seguir avançando em direção ao seu objetivo. É por isso que é tão importante você ter um objetivo. É por isso que é tão importante você traçar uma linha e dizer, é para cá que eu estou indo. Porque se você não tiver um objetivo claro, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, pessoas emocionalmente inteligentes, elas encontram um propósito nas dificuldades. E aqui, eu queria te falar de um outro livro. Deste livro. Tenha fé, força e coragem. Conquiste sonhos, supere desafios e transforme oportunidades, transforme adversidades em oportunidades. Esse é um livro meu, tá? Esse é o meu livro, Tenha Fé, Força e Coragem. E aqui nesse livro eu falo justamente sobre isso. É justamente sobre você manter o foco mesmo quando as circunstâncias não estão boas, mesmo quando as circunstâncias não ajudem. É você entender quem você é, como você sente,
e encontrar propósito nessas circunstâncias. Eu acredito, gente, que nada na nossa vida acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma ocasião certa, tudo aquilo que acontece com você, existe uma razão, seja ela para te ensinar, para te fortalecer, para te amadurecer, para te ajudar a conquistar, para te ajudar a progredir. Agora a questão é, você vai enxergar propósito nas adversidades, nos obstáculos, ou você vai achar que você é vítima de tudo? A escolha sempre é sua, a escolha sempre é nossa. Anote aí o quarto pilar, empatia. Empatia. Empatia é você buscar entender aquilo que o outro sente, tá? Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Eu costumo dizer que respeitar é diferente de aceitar. Respeitar é diferente de concordar. E ser empático é ser alguém respeitoso. É ser alguém que respeita a opinião alheia, ser alguém que respeita o sentimento alheio, sem você se deixar impactar com isso, mesmo que você não concorde, mesmo que você não acredite que aquilo seja o ideal. Quinto pilar, habilidade social. Esse é o quinto pilar que Daniel Goleman traz, que é você saber se relacionar, saber se comunicar e influenciar positivamente as pessoas. É uma habilidade social. O sucesso, ele não é um esforço individual, mas é o esforço, é um florescimento, é um florescer nos relacionamentos que você tem de forma saudável. Então, esse é o quinto pilar, habilidade social. Então, só repetindo para você, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, a empatia e a habilidade social. O que acontece quando esses pilares eles estão desequilibrados? Quando você não tem autocontrole, quando você não se conhece, quando você não tem empatia, quando você não é automotivado, quando você não possui uma habilidade social de relacionar-se. Veja, quando falta autoconhecimento, você toma decisões movidas por impulso. Você simplesmente reage. Quando falta o autocontrole, você perde o foco, você se ira, você se aborrece com muito mais facilidade. Quando falta empatia, você cria muitos conflitos. Os conflitos nascem com muito mais facilidade, porque você não olha como a pessoa olha. Isso principalmente no relacionamento conjugal ou de sociedades, nos trabalhos ali muito próximos. Quando você não procura entender por que a pessoa tomou aquela decisão ou agiu de determinada forma, isso é muito fácil de gerar conflito, de gerar uma faísca de divergência e acaba destruindo grandes relacionamentos, sejam eles tanto afetivos quanto de negócio. Quando falta motivação, a gente desiste quando a gente deveria persistir. A inteligência emocional, ela não elimina os problemas, é importante que você saiba disso, ela não elimina os problemas, ela apenas te dá ferramentas para que você enfrente esses problemas com serenidade, com inteligência, com sensatez. Então pensa comigo, quantas portas já se fecharam na sua vida por falta, não de competência, não, você tinha a competência, mas se fecharam pela falta de controle emocional. Quantas portas já se fecharam para você? Talvez por um comentário atravessado, uma forma ríspida de falar, uma explosão de raiva em determinado momento, uma palavra mal colocada. Você não queria ter dito aquilo, mas já era. A palavra, uma vez lançada, é como uma flecha. Ela só segue o seu caminho. Ela só avança. E talvez isso tenha trazido circunstâncias para você. Você já deve ter ouvido falar de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. Pense em um grande líder, era esse homem. Ele passou 27 anos na prisão, e durante esses 27 anos ele poderia ter morrido ali, encarcerado, ter se frustrado, ter desanimado, ter desistido de tudo, mas não. Ao longo deste tempo, ele se dedicou a aprender, a estudar, fez direito, aprendeu direito internacional, aprendeu muitas outras coisas. Ele começou a aprender sobre perdão, ele começou a visualizar a vida que ele queria para ele, para o país dele, um país unido. E ele sobreviveu à prisão, sobreviveu a todo aquele caos e se tornou uma pessoa de extrema influência.
Ele não reagiu à dor, ele simplesmente respondeu ali com um propósito. Ele tinha um propósito muito fixo, muito certo. Outro exemplo para você, Steve Jobs. Outro exemplo conhecido, Steve Jobs. Cara, Steve Jobs era um crânio criativo, era um gênio. Mas se você para estudar, para analisar a vida de Steve Jobs, existe até um filme interessante sobre ele, você percebe que ele perdeu, ele foi expulso da própria empresa, da empresa que ele criou. Ele foi expulso de lá, porque ele era um cara impossível, era um cara que era assim, era muito criativo, era um gênio, mas era uma pessoa que lhe faltava inteligência emocional. Anos depois, ele acaba retornando à direção da empresa, da Apple, mas ali ele já tinha maturidade, ele já tinha compreendido que a vida precisa de equilíbrio, que a nossa vida precisa de equilíbrio. Um outro exemplo é Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, mesmo diante da traição, mesmo diante da dor da crucificação, ele escolheu um caminho da compaixão, um caminho da misericórdia. E esse é o mais alto grau de inteligência emocional. É quando você age com amor, mesmo quando as tuas emoções, elas te dizem para fazer o contrário. Elas te dizem para fazer o oposto. Mas como é que você tem reagido no meio das situações difíceis? Você tem agido com sabedoria ou você tem agido por impulso? Você tem permitido que as emoções te dominem nos momentos de tensão? Que emoções você tem permitido que te dominem? Quais são essas emoções? Qual dos 5 pilares que nós falamos são os pilares que você mais precisa desenvolver hoje? Escreve aqui para mim, no chat. Qual dos 5 pilares você mais precisa desenvolver hoje? Seria o pilar do autoconhecimento? Você precisa se conhecer um pouco mais, precisa saber por que você reage de determinadas maneiras. Seria o pilar do autocontrole? Você precisa aprender ali a se gerenciar e responder com mais sabedoria. A automotivação, manter o foco nas circunstâncias, naquilo que você quer, independente das circunstâncias ao seu redor. Ser mais empático com as pessoas, ter mais habilidade social. Né? Tudo isso é um conjunto. Tudo isso faz parte da inteligência emocional, de você amadurecer emocionalmente. Mas tudo isso parte do início, de você conhecer a si mesmo. Se você não conhece o seu potencial, se você não conhece quem você é, por que você age, quais são as suas habilidades, quais são os teus talentos, quais são os teus dons, você nunca vai conseguir manter-se focado. Porque vai chegar um momento ou outro que você vai despencar, um momento ou outro que você vai cair. E lá na frente você se frustra, você deixa de agir. Você só está reagindo, só está reagindo, só está reagindo. As emoções, elas são como mensageiras. Né? As emoções, elas são como um guia, elas não são inimigas, você tem que entender isso. Todas as nossas emoções são boas. Ah, John, como assim? Todas as nossas emoções são boas. O medo não é algo bom. É sim. Medo é algo bom. Ansiedade? É algo bom. Desde que, aí vem a vírgula, desde que esteja controlado, esteja sob controle. Quer ver um exemplo? Medo. Medo. Quando você sentir medo de tomar um choque, você não coloca o dedo na rede elétrica, na tomada. Isso te faz manter a tua estabilidade física. O medo, ele te mantém ali, seguro, traz segurança. Se você não tivesse medo de tomar um choque, né, que te causasse dano, você ia lá e metia a mão e morria eletrocutado. Ausência de medo. Muitas pessoas morrem em acidente pela ausência de medo. Elas acabam
por perder todo o medo naquela circunstância, elas deixam de analisar os riscos, e essa falta de análise de riscos a leva a imprudências e acabam falecendo. Tá? Então, quando você aprende a escutar aquilo que você sente, você começa a entender o que você precisa mudar. Você começa a perceber, cara, eu preciso mudar nisso aqui. Eu preciso mudar essa atitude, esse comportamento, essa minha forma de pensar. E aí eu te pergunto, o que tem sido mais difícil para você? Controlar as suas emoções ou compreender as emoções das pessoas ao seu redor? É mais difícil para você controlar as suas emoções, controlar a si mesmo, ou entender as pessoas que te cercam? Sim, às vezes é difícil a gente lidar com pessoas, mas é importante que você compreenda que o fato de você controlar as suas emoções te ajuda, está relacionado a você entender as pessoas ao seu redor. Nós vivemos em um mundo muito acelerado, um mundo de conexões. Nós vivemos um mundo onde as pessoas correm atrás das conquistas, correm atrás de títulos, correm atrás de resultados, mas muitas vezes as pessoas fogem do silêncio, e a gente precisa de um momento de silêncio nas nossas vidas, mas normalmente as pessoas fogem do silêncio porque elas têm medo daquilo que elas vão escutar, elas têm medo daquilo que elas vão encontrar quando elas olham para dentro. Será que não tem acontecido isso com você? Será que você não tem deixado de parar um momento e tentar se escutar, tentar escutar o teu intelecto falando com você, tentar escutar aquela voz interior que diz, olha, a forma como você está direcionando a sua vida não é a forma que você gostaria de seguir, não vai te ajudar a alcançar os teus objetivos. É nesse silêncio onde só existe você e Deus que as ideias começam a florescer. É nesse silêncio onde só existe você e Deus que mora o poder da verdadeira transformação. É ali no silêncio que começa a haver a verdadeira mudança. E o autoconhecimento, ele é justamente o caminho para você entender quem você é, entender por que você sente o que sente, como você pode crescer emocionalmente, como você pode crescer espiritualmente. Tudo isso tem um início no autoconhecimento. Eu estava lendo um livro esses dias, fugiu o nome agora, Napoleão Hill, onde ele traz alguns exemplos de empresários de sucesso, e uma das técnicas utilizadas por esses empresários era ter um quarto, um ambiente, um escritório, só para eles pararem em silêncio para receberem ideias. Quanto tempo você não para, só você, sem o barulho, sem música, sem interferências externas, para se ouvir, para ouvir a tua voz interior? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Como eu te falei, eu acredito em propósito. Eu acredito que Deus nos fez para uma missão especial nessa terra. Então, como é que você vai cumprir esse propósito se você nem sabe quem você é? Você precisa conhecer a si mesmo. Sem autoconhecimento, você vive no automático, é rotina. Você acorda de manhã, vai, toma o teu café, vai para o trabalho, do trabalho você volta para casa e tudo acaba ali. Você simplesmente repete padrões, você entra em ciclos viciosos e você chama muitas vezes isso de destino. As pessoas dizem, é o meu destino viver assim, é o meu destino, estou condenado pelo destino a viver desse jeito. Enquanto, na verdade, é apenas a falta de consciência emocional que leva as pessoas a estarem num determinado estado de vida. Mas quando você se conhece, todas as coisas mudam, tudo muda. Você começa a entender os teus limites, até onde você pode ir. Você começa a entender e reconhecer as suas forças. Você começa a aprender a não se prender já naquilo que já não faz sentido. Tudo isso parte do autoconhecimento. E eu vou te trazer aqui 3 chaves do autoconhecimento. 3 chaves. A primeira chave é você olhar sem julgamento.
É você olhar para você sem se julgar. É você encarar as suas emoções sem medo, sem culpa. É você olhar aquilo que você sente e entender que o que você sente não te define. Não é o que você sente que determina quem você é. Ele apenas revela algo em você que precisa ser transformado. Ele apenas revela algo que precisa ser curado, que precisa ser modificado. Primeira chave, olhe para você sem julgamento. Segunda chave, aceite o que é. Aceite o que é. Só é possível transformar aquilo que é aceito. Se você não aceita que a tua vida financeira está uma droga, você não vai mudar. Se você não aceita que os teus relacionamentos, o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, não está bom, você não vai mudar. Se você não aceita que a tua vida com Deus não está legal, não está fluindo, não vai ter mudança. Só existe mudança, só existe transformação quando você aceita a realidade que você tem, a realidade que você vive. Então, aceite. Resistir à verdade te prende, mas aceitar a verdade te liberta. Você precisa aceitar as verdades sobre quem você é, sobre a forma como você vive, sobre a forma como você tem reagido. Terceira chave, agir com consciência. Haja com consciência. Depois que você entende o que você sente, você começa a escolher aquilo que você vai fazer. Você começa a escolher o que você faz com isso. Você já entendeu, você já descobriu os seus sentimentos. Agora você vai começar a decidir o que você faz. É a partir daqui, deste momento, que começa a nascer a inteligência emocional de uma forma mais pura. Você percebe como o primeiro pilar que Daniel Goleman traz é o autoconhecimento, primeiro pilar da inteligência emocional. Porque sem autoconhecimento, todas as outras coisas não fluem. Quando você se conhece, quando você conhece as suas emoções, a forma como você reage, isso te dá o pontapé para que você avance. Então, o que a gente pode perceber? Que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas às nossas crenças, àquilo que você acredita sobre você mesmo, sobre quem é você. Agora eu falei para você, né, quando eu pergunto quem sou eu, as pessoas respondem com aquilo que fazem. E você? Quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe dizer para qualquer pessoa, assim, sem pensar, quem você é? Se eu tivesse frente a frente com você e te perguntasse quem você é, você saberia me dizer, sem pensar, simplesmente por reação? Eu sou cristão, eu sou casado, eu sou pai, eu sou filho, eu sou amável, eu sou inteligente, eu sou criativo. Você saberia me dizer quem você é? É importante que você saiba, é importante que você compreenda, porque as nossas emoções, elas estão inteiramente ligadas à forma como você acredita que você é, às suas crenças. E as crenças, existem dois tipos de crenças, as crenças limitantes e as crenças... existem as crenças limitantes e as crenças que te constroem, as crenças que te motivam, as crenças que te fazem ir além. É por isso que antes de você mudar qualquer comportamento, você precisa identificar aquilo que você acredita ser verdade sobre quem você é, sobre quem nós somos. É importante, você precisa olhar para você e saber quem você é. Porque se lá no fundo, pessoal, se lá no fundo, dentro de você, você acredita que você não é capaz, que você não é merecedor, que as coisas sempre dão errado para você, que adivinha, as suas emoções, elas só vão confirmar isso. Aquilo que você crê, isso se transforma em ações, em atitudes, em comportamentos. E esses comportamentos, eles fazem parte das suas emoções, da sua vida. E essas emoções só fortalecem as crenças limitantes que você tem. Então, você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa quebrar esse ciclo. O autoconhecimento, ele é o alicerce com o qual você constrói a sua vida emocionalmente de uma forma saudável, emocionalmente saudável e espiritualmente firme.
A tua caminhada com Deus, ela é uma caminhada que oscila. É uma caminhada que você, uma hora está em alta, uma hora está em baixa, uma hora você está na igreja, outra hora você não quer mais saber da igreja. O teu relacionamento conjugal é aquele relacionamento que uma hora você está no só love, só amor, só beijinho para cá, beijinho para lá, e na outra hora você está só xingamento. São coisas totalmente distintas. A tua vida olhando para você, uma hora você está lá em cima, está em alta, uou! E outra hora você está em baixa. Eu não poderia falar para você sobre autoconhecimento sem trazer alguma passagem bíblica para você. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, verso 23, um livro escrito para pessoas que desejam sabedoria. É o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. Se você busca sabedoria, leia o livro de Provérbios, independente se você é cristão ou não é. Leia o livro de Provérbios. O capítulo 4, verso 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Gente, o coração, ele é o centro das emoções, é nele que nascem os seus pensamentos, as reações, os sonhos, tudo aquilo que te motiva, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você imagina, tudo isso nasce dentro do teu coração. A Bíblia chama de coração aquilo que nós chamamos de mente, de raciocínio lógico. Tá? Então, o coração, quando você conhece o teu coração, para você começa a guardá-lo. Esse guardar o teu coração é você conhecer o teu coração. E conhecer o coração é permitir que Deus se revele na tua vida, naquilo que precisa ser curado, naquilo que precisa ser restaurado, naquilo que precisa ser fortalecido. Olha só que conexão. Quando você conhece o teu interior, você guarda o teu coração, isso gera um revelar, e Deus, ele começa a te mostrar aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. O autoconhecimento, então, não é olhar para si mesmo com soberba, mas sim olhar para si à luz da verdade. Olhar para você com olhos de amor, olhos de compaixão, olhos de misericórdia, e olhar para você da forma como Deus te vê. Gente, muitas vezes a gente olha para a gente de uma forma a nos julgar insignificante, a nos julgar não merecedores, mas Deus te fez para vencer. Deus te fez para ter sucesso. E Deus, ele te enxerga de uma forma completa, de uma forma capaz, porque Deus te criou por um propósito, para um chamado específico. E aí surgem algumas questões que você tem que parar e pensar. O que Deus tem tentado te mostrar por meio das emoções que você tem sentido? O que Ele tem tentado falar com você? Quais são os sentimentos que têm se repetido, que tem acontecido com frequência na tua vida? E o que eles se revelam para ti? O que eles têm mostrado para ti? Quais são as crenças que têm se revelado nisso? Seriam crenças de escassez? Não, eu não posso ajudar ninguém, porque se eu der para cá, vai faltar para mim. É crença de não merecimento? Não, alguém vai te dar um presente? Não, nem precisava. Não precisa. Porque aqui dentro você está dizendo, eu não mereço receber um presente. Eu não mereço ser amado. Eu não mereço ter sucesso. Seria crenças de identidade fragilizada. É você dizer que você não presta, né? De tanto você ter escutado quando criança, você não presta, menino, só faz coisa errada, nada que tu faz dá certo. E são crenças que vão sendo implantadas em você e que vivem assim. São crenças que precisam ser transformadas. Agora você precisa olhar para tudo isso e dizer assim, se eu olhasse com os olhos de graça, os olhos da graça de Cristo, se eu olhasse para mim, como é que eu me veria? Você começa, então, a pensar de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente da forma como você vinha pensando. Aí no teu caderno, nas tuas anotações, escreva 3 emoções que mais aparecem na tua rotina. Se você já escreveu naqueles nossos exercícios anteriores e são essas as mesmas emoções, independente sejam elas positivas ou negativas,
as emoções que mais aparecem na tua rotina, no teu dia a dia. Escreve aí 3 emoções. É alegria, é tristeza, é euforia. Escreve aí 3 emoções. Rapidinho. Agora pergunta, essas emoções, elas te aproximam ou afastam da vida que você quer viver? Essas emoções que você tem sentido, que tem se repetido, elas te aproximam ou te afastam daquilo que você quer viver? Se elas te aproximam, show de bola, beleza, siga em frente, siga firme. Agora, se elas te afastam, está na hora de analisar, está na hora de mudar, está na hora de mudar. Agora eu quero que você escreva uma nova crença emocional que você gostaria de desenvolver. Por exemplo, você colocou que as crenças de incapacidade, né, emoções como sentimentos de eu não sou bom nisso, eu não sou capaz de fazer isso. Você tem que escrever uma nova crença emocional que seja contrária a essa crença limitante. Por exemplo, você vai escrever assim: eu sou capaz de lidar com os desafios com calma e sabedoria. Se você é alguém, por exemplo, que quando surge o desafio você explode, né, você grita, você briga, você berra. Sou capaz de lidar com desafios de maneira calma e sábia, com calma e sabedoria. Você faz o oposto. Você está implantando na tua mente um sentimento, uma nova crença, mudança. A maior conquista, pessoal, que você vai ter não é encontrar o sucesso, mas é encontrar-se a si mesmo no caminho que Deus preparou o sucesso para você. Deus, ele tem algo especial reservado para a sua vida. E você precisa entender que, para que você alcance isso, existe uma jornada, existe um processo. E neste processo, nesta jornada, você vai encontrar o autoconhecimento, você vai se conhecer profundamente. E isso vai te ajudar a chegar lá. Destas emoções que você colocou, escreve aqui no chat para mim. Qual emoção você quer aprender a dominar a partir de hoje? A partir de hoje, qual emoção você quer aprender a dominar? O que é que você precisa aprender a dominar? É a raiva que você precisa aprender a dominar? É a ira que você precisa aprender a dominar? É a ansiedade que, como vocês colocaram no início, alguns de vocês, que você precisa aprender a dominar? Eu não consigo, eu sou muito ansioso, isso me deixa com medo, me deixa nervoso, eu não consigo, isso me impede de tomar boas ações, eu não consigo agir, isso tem me impedido, me atrapalhado nos meus relacionamentos, porque eu estou vivendo o futuro. É insegurança, e a insegurança traz medo. A insegurança gera a ansiedade, porque o fato de você não se sentir seguro, essa sensação de insegurança, ela te frustra, ela te prende dentro de uma bolha, porque você tem medo de arriscar. Você tem medo de arriscar. Bons relacionamentos sociais. Qual seria essa emoção que te impede de ter bons relacionamentos sociais? É o medo de se abrir, de se conectar, de se permitir conhecer? Talvez você seja alguém muito fechado, alguém que seja mais introspectivo. Talvez você seja alguém que já foi magoado, machucado, já foi enganado, e você não confia mais nas pessoas, então essa ausência de confiança. O que é, no fundo? Porque bons relacionamentos sociais, isso é a consequência, é o que você busca. Solidão, tristeza. Às vezes a gente se sente só mesmo quando a gente está cercado de pessoas. Eu já me senti assim, já. Eu já me senti sozinho mesmo estando cercado de pessoas. Eu já me senti triste, frustrado. E isso faz parte. Só que nós não podemos deixar que essas emoções dominem a nossa vida. É por isso que você precisa aprender a controlar, e eu vou trazer para você algumas técnicas para te ajudar a controlar essas emoções, para te ajudar a seguir, porque não adianta você ficar
só na teoria. Tudo que eu trouxe para você, sim, tem muita prática, tem muito conhecimento, mas eu quero que você pratique. Não adianta nada conhecimento sem prática. Eu quero que você pratique. Então, com a tua caneta, com o teu papel aí na mão, afiado, para te aprender algumas técnicas, tá? Que eu vou passar para você para te ajudar. Porque você já entendeu aquilo que você sente. Eu vejo aqui. Você sabe aquilo que você sente. Você sabe, talvez, o porquê que você está sentindo essas coisas. Alguma frustração, alguma coisa que te gerou, algum momento, alguma pessoa, enfim, alguma coisa aconteceu. Você sabe o porquê que isso aconteceu. Agora nós vamos falar como é que você pode usar isso a seu favor. Enxergar, transformar adversidades em oportunidades. Transformar adversidades em oportunidades, superar desafios, conquistar sonhos. A inteligência emocional, gente, não é algo teórico. Eu quero que você saia daqui com prática, porque a inteligência emocional é capaz de transformar uma emoção negativa em energia produtiva. É uma emoção que persiste. A emoção, em geral, ela é um visitante. Ela vem, vai. Mas aquilo que você decide fazer com ela é o que permanece. É aquilo que você decide fazer com a tua emoção que define quem de fato você é. Então, anote aí a primeira técnica que eu quero trazer para você essa noite, sobre como você pode colocar em prática, como você pode aplicar a inteligência emocional no teu cotidiano, no teu dia a dia. E é por isso que é importante que você anote isso. Ah, John, tu poderia ter passado isso no e-book para gente. Poderia, mas você não ia ler. É por isso que você está num evento ao vivo. Para você estar aqui. É por isso que você está com papel e caneta na sua mão, para você tomar nota. Quando você toma nota, o simples fato de você estar com uma caneta na mão, de você estar com um papel na mão, isso faz com que, isso manda uma mensagem para o teu cérebro, dizendo assim, isso que ele está anotando, isso que ele está ouvindo é importante para mim. E o teu cérebro retém. E você é capaz de tomar nota daquilo que o teu cérebro filtra automaticamente. De tudo isso que eu estou falando, que você está prestando atenção, que você está tomando nota ali, você faz um filtro. E anota simplesmente a síntese, aquele ponto-chave, aquele insight, aquela ideia que vai transformar a tua vida. Se eu parasse aqui a aula agora, se fosse agora o encerramento da aula, eu quero te perguntar, o valor que você me pagou, valeu? Já valeu? Aquele valor que você me pagou, simbólico, aquele é um valor simbólico. Valeu para você estar aqui? Nós já estamos aqui com mais de 40 minutos, eu prometi para você até 9 horas, 1h30. Provavelmente, a gente vai passar um pouquinho, tá? Ou eu vou acelerar para terminar no horário e cumprir o horário com você. Mas eu te pergunto, escreve aqui para mim, tá? Valeu a pena até agora? Está valendo a pena para você? O que você me pagou até agora, vale a pena? Valeu a pena? Escreve aqui para mim, rapidinho, enquanto eu tomo uma água. Que bom, Gabriel, fico feliz. Que bom que valeu. Olha aí, superando a expectativa, essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é que você saia daqui com muito mais do que você esperava. Né? Muito mais. Vamos seguir. Então, anote aí a primeira técnica. Eu trouxe algumas técnicas para você. Que vão ajudar você a pôr em prática isso na sua vida. Primeira técnica, você vai escrever stop. Não estou conseguindo escrever aqui. Não estou conseguindo te enviar no chat. É stop. S-T-O-P, tá? S-T-O-P. Essa técnica, ela é a técnica da pausa consciente. É a técnica da pausa consciente. Deixa eu abrir o chat novamente para ver se eu consigo te escrever. Agora. Técnica da pausa consciente. Essa técnica, na verdade, ela é um acrônimo, essa palavra stop,
ela é um acrônimo que traz outras 4 palavras que são da língua inglesa, e eu vou falar para você de forma bem rápida sobre as 4. A primeira é o S de stop, realmente, tá? Que significa pare. Pare, 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 pare. Sabe aquela placa de trânsito? Pare, aquela placa vermelha nos cruzamentos. Para que existe aquela placa? Aquela placa existe para que você não avance e não sofra uma colisão. Ela evita acidentes. E por que ela existe ali? Ela tem esse propósito de evitar acidentes. No momento que você vê aquela placa, o que você faz? Você para. No mínimo, você olha. No mínimo, você olha para ver se não está vindo um carro ali naquele instante. Então, essa letra, ela significa que você deve interromper o fluxo da reação. Tipo, alguém te irritou, você não vai reagir na mesma hora, você vai parar. Você vai refletir, respirar. A respiração é uma técnica extraordinária, gente, extraordinária. 1 segundo de pausa pode gerar uma diferença gigantesca na tua vida. Coloca isso no teu casamento, tá? Ou no momento de estresse no trabalho, em vez de você responder, na hora que você for responder, te controla, segura a tua língua, morde a língua e respira. Oxigena o cérebro, tá? E aí só você vai ver que isso vai evitar um desastre emocional gigantesco, gigantesco. A segunda letra é o T, né? T, think. Significa pensar, pense. Primeiro você para, né? Para e respira ali, depois você pensa, você tem que se perguntar a si mesmo, o que realmente está acontecendo comigo agora? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Então, é pensar. Normalmente, quando a gente vai reagir, a gente não pensa. É reação, a gente age sem pensar. Mas quando você para, você respira, essa respiração, ela abre a oportunidade, ela abre a janela mental para que você pense. Olha só como o ciclo impacta. O O de observe, que vem de observar, observância. Você parou, você respirou, você pensou, você começou a perguntar o que está acontecendo comigo agora, nesse momento. Você começa agora, então, a perceber, a observar em você os seus pensamentos, a sua respiração, se ela está ofegante. Você começa a perceber o teu corpo, você começa a perceber quais são as emoções que estão surgindo, é raiva, é medo. Você começa a perceber ela, você começa a observar. E o P de proceed, que é proceder, prosseguir com sabedoria. Agora sim, você parou, respirou, você se questionou o que está acontecendo comigo, você observou você mesmo, qual é o sentimento, o que está surgindo, como é que o meu corpo está respondendo, muita adrenalina, muita energia, ou vontade de chorar. E agora sim você toma uma decisão, você escolhe de forma consciente aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai decidir. Então, antes de você mandar aquele WhatsApp, sabe aquele WhatsApp quando alguém te xinga? É terrível, eu já recebi vários, assim, às vezes. Aquela mensagem besta, sabe, que a vontade é tu escrever assim, vai fazer que nem o Roberto Carlos, né? E que tudo mais vá para o inferno. A vontade é você não dizer no que tudo mais, a vontade de dizer vai, né? Então, antes de você fazer aquela mensagem no grupo da sua empresa, você para, respira, pensa, se questiona, começa a sentir quais as emoções, e aí sim, você envia a mensagem. Quantas vezes, anos atrás, eu dizia assim, eu não tenho papo na língua mesmo, eu não quero saber o que os outros vão pensar. E eu falava ou escrevia de forma agressiva, isso gerava conflitos, habilidades sociais, sem empatia, né? Sem empatia. Isso prejudicava os relacionamentos, eu criei grandes inimizades, trabalhei 10 anos na administração pública,
na área de controladoria, criei tantas inimizades no início? Porque a ausência de inteligência emocional, é a falta de inteligência emocional. Mas depois que eu entendi essas coisas, depois que eu aprendi essas técnicas, as coisas foram mudando. Eu comecei a pôr em prática, por isso que eu estou passando para você, porque eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo. Você para de agir por impulso e começa a agir de forma sábia. Segunda técnica, anote aí, substituição emocional. Substituição emocional. Gente, a técnica da substituição ela é válida para tudo, tá? Para várias áreas da tua vida que você possa imaginar. Mas aqui eu quero tratar sobre a substituição emocional, ou seja, substituir emoções. Se você está sentindo raiva, qual outra emoção que você pode substituir pela raiva? Não vai ser alegria, né? Ah, eu vou ficar alegre agora. Ah, não dá. Não dá. Então, quando você sentir raiva, substitua por assertividade. Substitua por assertividade. Seja assertivo. Foque no objetivo. A forma como você vai reagir vai te ajudar a alcançar o objetivo. Se não, esqueça. Você abandone a raiva, vá para a assertividade. Quando surgiu o medo, o medo ele te impede de agir, mas o que te ajuda a agir? É a coragem. Então, quando surgir o medo, substitua por coragem. Te permite dar um passo, te permite arriscar. Quando surgir a ansiedade, substitua pela confiança. Acredite que vai dar certo. Tenha fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele quem cuida de vocês. Pedro fala isso. Paulo, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas suas orações, pelas súplicas e com ação de graças, lancem os seus pedidos a Deus. Então, Paulo e Pedro falam sobre ansiedade. Então, substitua a ansiedade pela confiança, substitua a culpa. Ah, não deu certo, poxa vida, isso aqui é tudo que eu faço não dá certo. Isso é culpa. Ah, o meu relacionamento acabou, foi culpa minha. Ah, o trabalho lá na empresa eu perdi, foi culpa minha. A pessoa saiu, foi culpa minha, não sei o quê. Substitua a culpa por aprendizado. Aprenda com todas as circunstâncias. Aprenda em tudo, procure tirar proveito de todas as circunstâncias. Substitua a tristeza por propósito. Tristeza por propósito. Qual é o propósito disso? Qual é a razão de eu estar me sentindo desta maneira? Qual é a razão dessas coisas terem acontecido? Propósito. Técnica 3. Que eu estou trazendo para você. Visualização emocional. Visualização emocional. Isso aqui é uma técnica de coaching, tá? Nos processos de coaching sério, tem muita circunstância, as pessoas hoje têm um pensamento muito equivocado sobre os treinadores, sobre os coaches de pessoas, confundem muito coach com palestrante, com a circunstância. Não, o processo de coach, ser coach é um processo individual, personalizado, onde se trabalha crenças, emoções e se foca no alcance de metas e objetivos. Isso é o processo de coaching. Tá? E ali existe a técnica da visualização emocional. Por exemplo, quando você fecha os olhos e você imagina a situação que costuma te desestabilizar, você fecha os olhos, você está vendo aquela situação, aquilo está te irritando, você começa a sentir aquilo, porque aquilo vem para você, e o fato de você estar imaginando, o teu cérebro ele não distingue aquilo que é real do que é imaginário, então isso está trazendo para você o sentimento que você estaria se você estivesse ali presencialmente naquela situação. Então você imagina essa circunstância, e no mesmo momento você quebra essa visualização, trazendo para a sua mente, ou seja, você implanta na tua mente, no teu pensamento, a forma correta de reação, com equilíbrio, com confiança, com clareza. Você muda ali aquele sentimento, é um exercício, visualização. E isso vale para várias outras coisas, tá, gente? Dependendo do propósito do coach que você vai fazer,
seja ele financeiro, seja ele de relacionamentos, enfim, dependendo da área que vai ser tratada ali, que vai ser trabalhada, essa técnica de visualização ela vai ser trabalhada de uma forma específica, tá? Aqui, esse exemplo é um exemplo que se aplica muito a como você pode melhorar a tua habilidade social, a tua conexão com as pessoas, tá? Próxima técnica, reinterpretação. É mudar o significado da emoção, tá? Mudar o significado da emoção. Cada emoção, ela carrega uma mensagem. Então, em vez de você rejeitar o sentimento, você tem que se fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, e mais importante, é o que essa emoção está tentando me ensinar. Veja que você está mudando o significado daquilo. Você vai trazer uma nova interpretação sobre aquela emoção que está surgindo. Por exemplo, a tristeza, ela pode estar simplesmente pedindo descanso. Você pode estar se sentindo muito triste e tudo que você precisa é descansar. É parar, se deitar, descansar. A raiva, ela pode estar pedindo por limites. Limites. A ansiedade pode estar pedindo por fé. A ausência de fé te traz ansiedade. A fé, de acordo com o que dizem as escrituras sagradas, ela é aquilo que é a certeza de que você vai receber aquilo que você não está vendo, é a prova das coisas que você não está vendo, é aquilo que é você acreditar, é você ter certeza de que você vai alcançar determinada coisa que não está aqui diante dos teus olhos. Isso é fé. A ausência de fé traz ansiedade. Aí você talvez diga, mas eu tenho fé. Talvez você tenha que pensar, substituir, repensar. Aprender a ouvir as suas emoções, gente, é o primeiro passo que você tem para dominar essas emoções. É o primeiro passo. Próxima técnica, essa é uma técnica extraordinária. É a última técnica que eu vou trazer para você hoje, aqui para você aplicar. Técnica da respiração consciente. Técnica da respiração consciente. A gente tem um processo no coaching também que nós fazemos, que é o processo de mindfulness. É um processo de respiração. Tá? Aqui é a respiração que você controla as suas emoções, quando você respira com consciência. O respirar natural, você está aqui respirando, isso é natural, mas não é esta respiração que vai fazer você se sentir melhor, que vai oxigenar o teu cérebro. Quando você respira com consciência, isso envia uma mensagem de calma para o teu cérebro começa a raciocinar de uma forma diferente. Presta atenção, como é que você deve fazer essa técnica, tá? Vou fazer com você agora. Se ajeita aí na cadeira, postura ereta, tá? Confortável. Sai largado, você que tá meio largado aí, se ajeita, tá? Respira. Feche seus olhos. Por que fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você conecta somente com você esquece o exterior, você procura a conexão interna, e isso é importante nesse processo respiratório, tá? Então, feche os olhos. Você vai inspirar profundamente por 4 segundos, tá? Já. 1, 2, respira por 4 segundos, assim. Aí você vai prender a respiração por mais 4 segundos, você vai segurar ela, e depois você vai expirar suavemente por 6 segundos. Tá? Vamos tentar fazer o processo de novo? Você vai inspirar bem devagar. Esse 4 segundos é expirar devagar. Aí você segura. E aí você solta. E você pode soltar tanto pelo nariz quanto pela boca. Mas solte pela boca. Expire pela boca. Vamos fazer mais uma vez? Devagar, inspirando devagar. Segura a respiração por 4 segundos. E aí você solta pela boca bem suavemente. E você faz esse processo, você repete essa respiração por 2 minutos. Por 2 minutos você repete essa respiração e você vai sentir o teu corpo desacelerar, o teu corpo começa a relaxar, a tua mente começa a clarear para as ideias. Faça isso sempre, antes de alguma conversa difícil, antes de uma palestra, antes de uma apresentação no trabalho, antes de qualquer coisa. Começou a brigar com alguém, para,
sai do lugar, respira, faz o exercício de respiração, isso vai te ajudar, tá bom? A gente já está perto do nosso encerramento. Eu queria te falar antes algumas coisinhas. Michael Jordan, por exemplo, aquele grande jogador de basquete, ele diz: eu falhei 9.000 arremessos na carreira, e é por isso que eu venci. Perceba que ele olha para as falhas com um olhar de vitória. Ele aprendeu a lidar com a frustração emocional até transformá-la em combustível para a vitória. Ele aprendeu a olhar de uma forma diferente. Ele aprendeu a lidar com essa frustração, enxergando a vitória lá na frente. O outro exemplo é aquele que nós já falamos, o exemplo de Jesus, equilíbrio perfeito, equilíbrio emocional, mesmo diante da dor, da traição, da cruz, de todo aquele sofrimento, ele não reagiu com ódio, ele respondeu com propósito, ele respondeu entendendo o porquê que ele estava fazendo aquilo. Isso é domínio emocional no seu nível mais elevado. Agir segundo o espírito, não segundo a emoção. O verdadeiro domínio emocional, ele é espiritual. O verdadeiro domínio emocional é quando você não permite que a emoção te tire do centro da vontade de Deus. Hoje, gente, você deu um passo importante para olhar para dentro. Você deu um passo extremamente crucial, é um pontapé inicial. É um pontapé inicial. Você pôde aqui refletir, você pôde se observar, quando você escreveu as suas emoções, quando você escreveu certas coisas que acontecem com você. Você aprendeu o que é inteligência emocional na parte teórica dela, o que é a inteligência emocional, é como um caminho para que você possa viver em equilíbrio, propósito, para que você possa alcançar resultados reais na tua vida, mas ainda existe algo muito mais profundo esperando por você. Existe algo muito maior esperando por você, que é você descobrir quem você verdadeiramente é. É o autoconhecimento, é a prioridade número 1 na lista dos pilares, né, da inteligência emocional. É você se conhecer. É uma jornada sem fim. O autoconhecimento é uma jornada sem fim. É um passo a passo que te aproxima a cada vez mais da melhor versão de si mesmo. E aqui vale dizer que você não tem que olhar para os outros com inveja. Você tem que olhar para os outros, de repente, como uma fonte de inspiração. De dizer, cara, esse cara conseguiu, eu também posso conseguir. Essa pessoa chegou lá, eu também posso chegar lá. É motivação, é inspiração. E o autoconhecimento, ele faz isso. Ele te motiva, ele te faz dar o seu melhor, ele faz olhar para você mesmo e dizer, eu posso fazer mais, eu posso fazer muito mais. Os meus sonhos são reais. Eu tenho brilho e força. O autoconhecimento te permite dizer essas verdades ao seu respeito. Mas agora é hora de você dar um passo muito mais intencional e se conhecer com clareza, com precisão, como é que você pensa, como você age, como é que você se comunica. Porque quando você entende quem você é, o mundo ao seu redor, ele começa a fazer muito mais sentido para você. Você começa a olhar para a tua vida e dizer assim, cara, existe um propósito maior na minha vida. Eu posso fazer muito mais realmente. E eu queria falar com você sobre a análise de perfil comportamental. Eu não sei se você já fez isso de uma forma séria, de uma forma que te direcione com uma devolutiva, com um processo que te oriente a tomar decisões, a avançar. A análise de perfil comportamental, ela é uma ferramenta científica e prática que revela para você as principais características de quem você é, as principais características emocionais, comportamentais, relacionais. Você quer aprender a se relacionar com os outros, você primeiro precisa aprender a se relacionar com você, precisa entender quais são os perfis comportamentais que as pessoas têm, e isso vai te fazer reagir de uma forma diferente. Ela mostra qual é o teu estilo natural de comportamento, é como é que você age com você mesmo. Ela mostra o seu perfil adaptado, como é que você age mediante as circunstâncias, como é que você age diante da pressão. Tá? Mostra as forças dominantes que você tem, mostra os pontos de atenção, tipo, eu quero alcançar determinado objetivo, beleza, tá aqui os meus pontos fortes, mas e esses outros pontos aqui que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender, né? Mostra o seu nível de energia emocional, a sua forma de se comunicar. Ela te revela
a forma como você toma decisões, é um mapa emocional e comportamental completo. Isso é análise de perfil comportamental, é como se fosse uma bússola que te orienta, que te aponta um caminho para que você tome decisões mais assertivas na tua vida, nos teus relacionamentos, para que você construa relacionamentos mais saudáveis, sejam eles na igreja, sejam eles no trabalho, sejam eles na tua família, e assim você vai ter resultados mais consistentes, mais permanentes. E por que isso é importante? Por que eu estou falando isso para você? Porque não existe inteligência emocional sem autoconhecimento profundo. O autoconhecimento ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. Não adianta você querer conquistar uma habilidade social, querer conquistar a empatia, querer conquistar os outros pilares da inteligência emocional, se você não sabe quem você é. Se você não conhece a si mesmo, não adianta. Você perde, você é como se fosse um cego. Você não enxerga, você vai tateando, porque você não tem uma direção. É por isso que essa ferramenta é importante. É por isso que ela te ajuda, porque e você começa a entender através dali, eu não sei se já aconteceu com você, mas você começa a perceber que determinados ambientes, eles sugam a tua energia. Cara, eu já trabalhei num lugar que eu não gostava de ir para aquele lugar de forma nenhuma. Para mim era terrível estar no meio daquelas pessoas. Era como se eu chegasse e toda a minha energia fosse sugada de mim. Era como se fosse uma criptonita para o Superman. Eu me sentia exausto, e não era pelo trabalho físico, ou braçal, ou intelectual, não. Era exaustão mesmo por conta da energia. E tem lugares assim. Você sabe que existem lugares, pessoas que vão te energizar, que vão te trazer alegria, que vão fazer tu botar para cima, e outros vão te puxar. E você começa a entender isso. Você começa a entender porque algumas pessoas te entendem com capacidade, e outras pessoas parecem falar um outro idioma com você. Você começa a perceber isso, você começa a perceber por que geram alguns conflitos de relacionamento, que você fala uma coisa, a pessoa entende outra, que você falou de um jeito, a pessoa interpretou de forma errada, você começa a entender isso, você começa a perceber como alinhar a sua rotina, as suas metas, a sua comunicação, como você realmente é. A pior coisa, gente, é você querer viver para agradar os outros. Você se conhecer a si mesmo é você viver de forma autêntica, mas você saber se relacionar com as outras pessoas da maneira delas. Não é você querer ser o que as pessoas querem para você. Isso é um conflito. Então você não precisa mudar quem você é, você precisa apenas aprender a usar aquilo que você já tem da maneira correta, da maneira certa. Quando você faz a análise de perfil comportamental, nesse relatório completo, você recebe um teste de perfil comportamental online, com base no DISC, né, que é a teoria mais aceita hoje, é o DISC. Você recebe um relatório completo de mais de 40 páginas, extremamente detalhado, sobre as suas características emocionais, a forma como você reage, como você toma decisões. Você vai ter uma sessão individual devolutiva, onde a gente vai pegar esse relatório e vai destrinchar esse relatório ponto a ponto, vai montar um plano de ação, vai falar sobre os desafios, vai montar uma matriz SWOT ali para você ter a noção de como você pode avançar. Você tem orientações práticas para você desenvolver autoconfiança, controle emocional, comunicação assertiva, e tudo isso feito de uma maneira extremamente confidencial. E o propósito disso é o quê? Não é apenas uma ferramenta de crescimento humano. Às vezes as pessoas acham que autoconhecimento é simplesmente, eu preciso fazer um teste de perfil comportamental para entrar na empresa tal. Não, e a maioria das empresas hoje exige que você faça um teste de perfil comportamental. Isso faz parte do processo eliminatório da empresa. Imagina você já conhecer quem você é. Imagina você já saber as suas características, isso te ajuda em todas as áreas da sua vida. Quando você entende o seu perfil, você entende a forma singular que Deus criou você.
Você foi criado de maneira única e especial. Cada um de nós foi criado com um conjunto único de dons, um conjunto único de emoções, de talentos. E conhecer isso é honrar Cristo, é honrar a Deus. E é por isso que eu te convido hoje a dar um próximo passo, a você conhecer a si mesmo. Tá? Vou terminar essa mensagem para você te dizendo que o sucesso, ele começa quando você entende as suas emoções, mas só se torna sustentável quando você entende a si mesmo. Se você não entender a si mesmo, gente, não adianta. Você vai caminhar, 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 caminhar e depois você cai. Você vai subir, 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 subir e depois você cai. Não adianta, você precisa entender a si mesmo. Existe um ponto da vida em que apenas o conhecimento não basta. E eu já acho que você já chegou nesse ponto. Senão você não estaria aqui. Você já chegou no ponto de dizer, cara, não adianta ter todo esse conhecimento técnico. Gente, eu sou advogado, especialista em administração, tenho uma pancada de cursos, um monte de outros cursos sobre inteligência emocional, eu sou coach business, coach de pessoas, analista de perfil comportamental, tenho um vasto currículo, e eu já cheguei a essa conclusão. Conhecimento técnico sem domínio das emoções não tem valor algum. Não tem valor algum. Você pode ler livros, você pode assistir todos os cursos do mundo, palestras como essa, palestras motivacionais, essa aqui não tem um foco motivacional, mas você pode assistir palestras motivacionais, você pode colecionar frases de motivação para você ler, né? Siga em frente, vai dar tudo certo. Mas se você não aprender a alinhar a tua mentalidade com aquilo, com o teu coração, nada vai se sustentar. A mente, ela te mostra o teu caminho, ela te guia. O coração, ele vai te dar força para caminhar. A tua mentalidade, ele tem que andar juntos. Tem que haver equilíbrio entre os dois, tem que haver conhecimento. Isso vai te manter firme, isso vai te dar um passo a passo, mesmo quando o vento sopra na direção contrária. Sabe aquela vontade de desistir que você já teve, muitas vezes talvez até já tenha desistido, enquanto deveria ter persistido, e você iria alcançar o vento soprar a teu favor. Entenda, a emoção é um combustível, mas a razão é o volante, e o propósito é o destino. Quando a sua mente entende, o seu coração, ele resiste. Se ele resiste, existe conflito. Mas quando ambos concordam, existe coerência emocional, existe sustentabilidade, existe a paz interior que você tanto busca. E o novo ciclo começa a se gerar esse novo ciclo. A partir deste momento, você não é mais refém das suas emoções. A partir deste momento, você se torna um administrador consciente delas, porque você já aprendeu, através das técnicas que eu trouxe para você, que não é aquilo que você sente que te define, mas aquilo que você faz com o que você sente que te define. A partir de hoje, você tem que parar, pensar, respirar, analisar para poder reagir. Daqui para frente, quando vier a raiva, você precisa escolher a calma. Quando vier o medo, você precisa se lembrar da fé. Quando vier a dúvida, você precisa olhar para o quanto você já avançou, para o quanto você já evoluiu. Você olhar para si mesmo e dizer, cara, ontem eu era desse jeito, hoje eu já estou assim. Quando vier o desânimo, você precisa olhar para frente. Quando vier a dúvida, olhar para o seu propósito. Você já tem tudo dentro de você, você já tem tudo te preparando, te fortalecendo. Tudo que você precisa de uma vida equilibrada para você alcançar o teu propósito. Aí agora é o tempo de você colocar em prática. Agora é o tempo de você agir com inteligência emocional e de viver aquilo que você entende a forma perfeita, entende o valor para a própria alma, é olhar com fé para a sua jornada. A Bíblia, ela fala no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus te dou. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira inteligência emocional. A paz, ela não depende das circunstâncias. A sabedoria que vem do alto, a coragem de continuar, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, com o teu coração firme. O equilíbrio emocional, ele é o terreno onde Deus gera maiores frutos na sua vida.
E eu quero te agradecer. Te agradecer porque você ficou até aqui. Nós passamos um pouquinho das 9 horas, passamos um pouquinho das 9, de 1h30. E eu poderia passar muito mais, mas tudo tem o seu tempo determinado, cada coisa um propósito debaixo do céu. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, por ter chegado até aqui, por ter dedicado tempo e olhar para dentro de você e aprender sobre quem você é, por ter refletido sobre certas atitudes, sobre certos comportamentos e buscar crescimento. Essa palestra, ela não é o fim, ela é o início de uma grande jornada na sua vida. Agora que você tem consciência, agora que você tem as ferramentas e a fé suficiente para você caminhar com clareza e propósito, é só continuar. É só continuar se desenvolvendo, é só continuar trabalhando a sua inteligência emocional, é só continuar se fortalecendo, trabalhando o seu autoconhecimento. Isso não apenas vai te ajudar a alcançar os resultados que você quer para a tua vida profissional, quanto a tua vida pessoal, mas vai te ajudar a ter uma vida plena, uma vida com sentido e uma vida com paz. Com paz. A gente vive num mundo tão deturpado e a paz é fundamental. E você ter esse conhecimento e aplicá-lo, isso vai te trazer paz. O sucesso não é apenas conquistar algo, é se tornar alguém preparado emocionalmente para sustentar aquilo que conquistou. Eu vou repetir para você. O sucesso não é apenas conquistar algo, é se tornar preparado emocionalmente para sustentar o que conquistou. Siga firme, siga com fé, siga com propósito, com coragem. O que Deus começou em você, Ele é fiel e justo para terminar. Viva o que você nasceu para viver. Que Deus te abençoe. Meu desejo sincero é que essa palestra tenha sido fortemente edificante na tua vida. Que você tenha coragem de dar um próximo passo e avançar junto comigo nessa jornada que não para por aqui. Que Deus te abençoe. Boa noite para vocês, tá? Um forte abraço. Se você tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer agora, para responder agora, faz. Se não, joga no nosso grupo, eu vou deixar o grupo ativo, tá? Para que a gente possa manter esse ecossistema de pessoas que energizam você, tá? Que energizam você. Então, que Deus abençoe você. Um forte abraço. Um beijo do Altman. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês.